Boa noite, estamos no ar. Tudo Boa bem, Paulo? noite. Tudo bom? Tudo bem? É, que bom. Nós estamos com pouca gente ainda assistindo, né? Pelo que eu vejo aqui, nós temos a Silene, a Eliana, né? Olha, tem o Padre Francisco, o Marcelo, né? Os mais importantes da live já estão presentes. Ai, ai. Pois é verdade. Nós vamos hoje fazer um bate-papo diferente, né? Será eu e Marcelo. Como a gente começou o bate-papo lá atrás, então nós queremos fazer o fechamento do ano, né? Uhum. Hoje bater papo sobre uma retrospectiva sobre os 33, né, Marcelo? Bate-papo? Hoje é o 33º. É. Fizemos 32. Gente, que loucura, né? Quem diria? Né? 32, hoje Pois 33. é. A Alda entrou, a Eliana, Silene. Outra coisa, hoje nós vamos sortear também os panetones, 2 panetones. Então, falem boa noite aí, que a Silene hoje, o Gilberto está aí também, que a Silene hoje vai ser a responsável pelo sorteio. Então, tem que dizer oi, né, para a Silene saber quem está aí e anotar o nome. Não é isso, Silene? Silene, deixa eu ver. Ela vai responder. É. Ó, veja aí. Quem quiser dar seu depoimento, pode mandar seu telefone, que mandamos o link para seu depoimento, o meu telefone. A gente está com essa ideia. Então, quem quiser falar alguma coisa na live, então manda aí um WhatsApp para o Marcelo, né? E o Marcelo manda o link e você entra ao vivo aqui com a gente para poder dar aí o seu testemunho, né? Sobre como é que foi, como é que foram esses tempos de pandemia, esse tempo de bate-papo, né? Nós vamos esperar só mais um pouquinho para ver se as pessoas entram e já vamos começar. Temos 8 pessoas assistindo. Olha, Silene e Eliana, vocês assistiram quase todos. Seria muito legal que vocês pudessem contar assim, o que foi importante para vocês, o que marcou. Né? Porque é engraçado, a gente fica aqui desse lado da telinha, né, Chico? E a gente não tem ideia de como é para as pessoas ver esse bate-papo, né? Nós temos bate-papos com mais de 300 pessoas, mais 300 visualizações, né? Só que a gente não tem informação. Então, é muito legal. Né? O Clóvis está aí, o Gilberto, a Ana. A Marilza. Marilza, você tem que vir buscar o seu panetone, viu? Você foi sorteada ontem. Não esquece. O mais legal dessa transmissão é assim, que a gente vê uma coisa que entra no seu computador, né, Francisco? No meu celular, como o tempo é muito diferente de uma entrada para o outro. É mesmo, padre, ela falou. É que eu estou vendo no YouTube também, Marcelo. Ah, você está assistindo no YouTube também? Eu vejo direto no YouTube. Mais rápido ainda? Mais rápido, o YouTube é instantâneo. Nossa, mas se a gente assiste aqui, demora. Bem, vamos começar, Marcelo. Boa companhia você ontem, rapaz. Gostei. Foi muito bom ter gente da comunidade ajudando a entrevistar o padre. Olha, estão dizendo que o seu áudio está meio abafado, Francisco. Fala alguma coisa, vamos ver se melhora. Melhorou agora, será? Agora, para mim, melhorou bastante.
Então eu vou ficar sem o fone de ouvido. Uhum. Fora direto. E, nossa senhora, deu uma acústica boa. A sala aí é boa. É. Uhum. E aí, o povo está pedindo salgadinho ou não? Sim. Algumas pessoas já pediram. Falta aí, pessoal. Vamos começar, Marcelo. Vamos lá? Vamos. Não é? Bem, boa noite. Estamos com 7 pessoas. Logo chegam os outros. Oi, Silene. Né? Olha, já tem o comentário da Silene. Achei todos os assuntos extremamente relevantes, mas aqueles que mais me chamaram a atenção foram os relacionados à saúde, tanto física quanto espiritual. Legal, Silene. Vamos contar. Silene, estamos contando com você hoje, tá? De vez em quando a gente pede, né? Acho que todos que entraram até agora se manifestaram. Padre, boa noite. Como é para você, 33 semanas depois, né, continuar fazendo lives e falando com a comunidade? Como é que foi essa experiência para você? Bem, acho que foi no início foi muito difícil, né? Muito difícil a ideia de estar diante de uma câmera, de estar diante. Hoje veio aqui na paróquia trazer os presentes, a família do Douglas Fogaça e da Jade, né? Que eu não via há muito tempo. Eles vieram trazer os presentes aqui do presépio, né? E a gente conversava um pouquinho sobre isso, né? Como tudo mudou, né? Tudo ficou mais diferente e tudo ficou meio diferente de uma hora para outra. Tivemos que nos adaptar, tivemos que nos readaptar. E aí, no início, me chocou um pouco. Eu me lembro até hoje da primeira missa transmitida, que tinha só nós na igreja, eu, o pessoal da Pascom, os ministros, tinha o Tota e o Roberto, parece-me, enfim, e o Ministério de Música. E eu até escrevi a homilia, coisa que eu nunca fiz na minha vida, né? Escrevi a homilia para poder falar. Você escreveu muitas. No começo, você sempre levava por escrito. Para eu poder falar. Então, ou seja, foi muito difícil no início. E depois nós criamos a ideia do bate-papo, depois o padre... Quando entrou o padre explica, eu já estava mais tranquilo, né? Eu estava mais, assim, ajustado. Porque, às vezes, eu falo muita besteira, assim, no sentido de complementar a minha comunicação, de fazer parte da minha comunicação, solto uma piada, solto outra, então, de repente, você não sabe quem está ouvindo. Claro que eu sou responsável por aquilo que eu falo, não pelo aquilo que o outro escuta, é óbvio. Uhum. Mas faz parte da minha comunicação e tem todo um contexto. De repente, uma pessoa entrava e poderia maldar, e poderia, de repente, achar ruim, né? Então, isso no início foi muito difícil para mim. Mas o grande aprendizado para mim, deste ano, eu posso adiantar esse assunto, o grande aprendizado para mim foi entender o que o Papa João Paulo II chamava de nova evangelização. Então, nova evangelização, ele dizia, a evangelização ela não é nova, né? Jesus Cristo inaugurou o evangelho, que é a boa nova, né? A palavra evangelho quer dizer boa notícia, boa nova, boa notícia, né? Evangelium, né? Angelium quer dizer mensagem, quer dizer bom ou boa, né? Então, Evangelium quer dizer boa mensagem, boa notícia. Então, a evangelização ela não é nova, não tem novidade, porque ela está em Jesus Cristo. Mas evangelizar de um modo novo. E aí eu conversava com a família que estava aqui, né, dizendo o seguinte, que a gente teve que se reinventar na evangelização, né? Tivemos que reinventar na evangelização um jeito novo de evangelizar, de falar com as pessoas,
de não ter aquele olho que a gente olha sempre, né? Porque eu faço homilia, eu faço uma pregação, ou dou um curso, sempre olhando nos olhos das pessoas, e sempre olhando para as pessoas, para saber exatamente, exatamente, né? Mas para imaginar o curso da conversa, né? Para imaginar o curso da conversa. Então, para mim foi muito difícil você estar conversando com... Eu estou aqui com o meu notebook, tem um pontinho verde aqui que sinaliza que a câmera está ligada, né? Então, eu estou conversando com um pontinho verde, né? Quando a gente está conversando pelo YouTube, aí a gente sempre tem a interação do povo, né? Então, isso ajuda bastante. Mas na missa, não. A missa passou um bom tempo sem ter muita gente, né? Só quem estava servindo. Principalmente a Semana Santa foi muito difícil. Semana Santa, eu acho que foi o período mais difícil da minha vida, foi celebrar a Semana Santa do jeito que nós celebramos, né? Eu acho que eu queria te interromper aí. Tá? Foi uma coisa que a gente viveu. No início da pandemia, para quem não lembra, foi dia 23 de março, que a partir desse dia a gente não podia mais sair, né? E o bispo, na época, colocou que as igrejas deveriam fechar, né? E era a véspera da Semana Santa. E aí eu quero dar depoimento, né? Como para você, padre, é importante a Semana Santa, né? Eu acho que aí a gente explica o início do bate-papo. Eu não entendi, Marcelo. Pergunta. Não tem pergunta, não. É comentário. Eu percebi que para você o quanto era importante a Semana Santa e o quanto para um padre frustrava não celebrar a Semana Santa, né? E daí sentamos, nós estávamos conversando, e tinha o Domingo de Ramos. E daí, conversando, eu falei assim, se as pessoas não podem vir na igreja, vamos até as pessoas. E daí surgiu a ideia da gente sair, passar pela casa das pessoas e abençoar os ramos, né? Eu acho que isso foi o marco zero do bate-papo, né? O dia que a gente saiu pelas ruas, você com um balde de água benta, um balde não, um tonel, né? E a gente na caçamba do caminhão e passando por todas as ruas aí da paróquia e as pessoas esperando a bênção, né? Eu acho que esse foi o grande marco que a gente teve antes do bate-papo. Foi o quanto foi legal ter contato com a comunidade, chegar perto deles e ver o quanto que eles esperavam uma bênção, uma atenção. Não sei, para mim foi o começo. Foi muito emocionante aquele dia, né? Foi a base do bate-papo. A gente foi buscando coisas para poder aproximar as pessoas da paróquia, não deixar as pessoas, naquele momento, no início da pandemia, todo mundo estava muito assustado, né? Porque não foi de repente, mas para nós foi de repente, porque estava acontecendo já na Europa, nos Estados Unidos, muitas mortes, ninguém sabia nada sobre esse vírus, era tudo muito novo, não sabia o grau de letalidade dele, sabíamos que ele era altamente contagioso, não sabíamos muito como nos comportar, se nós usávamos máscara, não usávamos. Eu me lembro que no início do lockdown disseram que a gente não precisava usar máscaras, que quem precisava usar máscara era apenas o pessoal da saúde, e a gente precisava manter um distanciamento. Aí depois, não, todo mundo precisa usar máscara, que é um meio eficaz de proteção, né, com relação ao coronavírus. E aí veio também a ideia de usar, a exigência de usar máscaras, né, dentro da igreja, dentro das missas. Eu tive que me adaptar. Eu tenho um sério problema de alergia, minha respiração ela não é muito boa, nunca foi. De repente você ficar com ela tapada, né? E foi um processo de aprendizado também. Então, para mim,
Um outro aprendizado foi você conviver com todas as normas e protocolos de segurança e fazer isso. Sair às ruas... Ó, não fui só eu, olha aqui, Eliana. Foi muito emocionante, até chorei. Fátima Oliveira, foi muito emocionante mesmo. E eu fiquei muito emocionado. Eu acho que foi um marco importante para a comunidade. Aliás, já estou emocionado agora de novo. Pessoal, desculpa aí, tá? Não entendi, Marcelo. Não, eu também fiquei emocionado, mas olha, a mensagem, a Eliana falou, foi muito emocionante mesmo. Até chorei, emocionante, até chorei. A Fátima fala, foi muito emocionante mesmo. Né? Então, o início da pandemia marcou, né? E acho que essa experiência foi forte para mim. Foi mesmo. E você, naquele momento em que sabíamos que não podíamos celebrar a Semana Santa, para nós, cristãos, católicos, né, enquanto padre, enquanto paroquianos, não poder estar na missa presencial, não poder carregar o seu ramo, não poder fazer a procissão, não poder receber a bênção dos ramos, né, não poder participar da semana toda dentro da comunidade, igreja lotada, do lava-pés, da Sexta-feira Santa, do Sábado de Aleluia, de fazer a procissão da luz, enfim, de ter as leituras, de ter a proclamação da Páscoa, como a gente sempre fez, né? Enfim, no domingo, da gente não ter aquele café da manhã, o café da manhã da Páscoa, que a comunidade sempre fez. Então, foi muito difícil. Eu acho que dentro desses aprendizados todos, tivemos que aprender a nos frustrar. O que é muito difícil na vida é o aprendizado, a frustração de não ter, e não ter mesmo, né? Quando a gente era criança, a gente eu pedia as coisas para minha mãe teve 4 filhos, né? Todo mundo uma escadinha, assim, né? Então a gente pedia, mãe, quero doce, mãe, eu quero videogame, mãe, eu quero ir no Play Center, né? Mãe, vai ter passeio da escola para o zoológico, mãe, eu quero dinheiro, mãe, eu quero merenda. E a mãe dizia, não tem. E a gente ficava muito frustrado, muito chateado, porque a mãe disse que não tinha, mas não tinha mesmo, e a gente achava que ela tinha, achava que ela não queria dar, achava que ela estava escondendo da gente, achava que ela estava dando uma de migué com a gente, como diz na gíria, né? E a sensação que a gente teve agora, na questão da Semana Santa, né, é que não podia mesmo, não tinha jeito, né? É a mesma coisa, né? Exatamente. A gente não podia, né? Então, o fato da gente sair com o caminhão não, né? Com o carro do Renato, abençoando nas ruas, foram muitas horas sem comer, pegando sol, né? As pessoas ficaram esperando, né, nas ruas, nas portas, e nós passamos em todas as ruas. Algumas pessoas ficaram frustradas porque nós demoramos muito para passar, mas foi assim, uma viagem de mais de 5 horas, né? Então foi muito bom. Uhum. Bom, isso foi o aprendizado, o começo, mas isso ainda estávamos lá assustados. Dia 23 de março, o Estado define: estamos em isolamento, não podemos ter Semana Santa, não podemos ter... Né? Tem uns comentários aqui, vamos lá. A Ana coloca, nesse dia ficamos horas esperando passar aqui na rua. Saía tocando campainha para avisar que estava chegando. O mais interessante era as pessoas passando na rua e questionando o motivo dos ramos, né? Olha, eu só quero anotar, Ana, você foi tão solidária, a gente estava exausto depois de horas, né, caminhando, você chegou com uma geladeirinha, com refrigerante, com lanche, que a gente estava exausto. Nossa Senhora, como fez bem para a gente aquele dia, né? E daí ela complementa, entendi a importância da passagem bíblica, onde Jesus passou abençoando os ramos, sem palavras, da emoção daquele dia. Gente, hoje eu vou chorar o tempo inteiro, para com isso.
Obrigado, Ana. E a Eliana também coloca aqui, né? Verdade, padre, a gente sabia que o Senhor tinha tudo para dar para a gente, mas a gente não podia participar. É a mesma coisa, foi uma ótima colocação. A gente querer as coisas da mãe, achar que a mãe tinha, exatamente isso, né? E a gente não pôde participar, né? A gente não. Foi extremamente frustrante. Então, acho que foi um aprendizado esse ano. Um outro aprendizado é a frustração. A vida não é do jeito que a gente quer. A nossa vida não é do jeito que a gente quer. Ela se apresenta a nós e nós, diante das nossas possibilidades, nós criamos a nossa própria vida. Somos responsáveis pela nossa própria vida. Porém, dentro dessas responsabilidades, a gente não faz só o que a gente quer. A gente faz o que a gente pode. Eu acho que é uma coisa que os nossos jovens, nós podemos ensinar para os nossos jovens. Infelizmente, as crianças, como eu disse aqui quando eu era criança, que eu queria as coisas e achava que a minha mãe não queria me dar, mas ela não podia dar. Então, eu acho que as pessoas estão esquecendo disso agora no final do ano, né? Que as pessoas acham que passou, por exemplo. Não, está aí. É que as pessoas não conseguem lidar com a frustração. Falava dos jovens, mas os adultos também. Né? O ter a vida que eu quero não existe. O que existe é ter a vida que eu posso ter. É uma vida construída a partir das minhas escolhas. Então, tem muita gente aí na 25 de março, tem muita gente aí comprando, muita gente se aglomerando. Então, estão fazendo uma escolha para a vida deles, né? Que é, nesse momento, alastrar o vírus, por exemplo. E para cada escolha, ou para as nossas escolhas, existem consequências, não? Quando você diz assim, fazendo escolhas para a vida deles, eu acho que não. Né? Eles estão escolhendo em consequências e preços para a vida deles. Porque esse jovem que está no bar, que está no seu filho, leva esse vírus para casa. Né? E os pais não escolheram, os avós não escolheram. Né? Chega mais perto do seu... Está muito ruim o seu som. Não, o que eu estou dizendo é assim, que você falou, né, que os jovens escolheram. Eu acho que eles escolheram ir para o boteco. Eles não escolheram contagiar o avô, a avó, os pais, as crianças, né? Eu acho que tem um grau de inconsequência que hoje a gente precisa estar atento para isso. Né? Eu não tenho escolhas individuais. Acho que, para mim, foi o grande aprendizado do ano, né? É que sair do individual e perceber uma responsabilidade coletiva. Né? Eu tenho vontade de ir para um bar, não é uma escolha individual. Se eu me contaminar, eu estou afetando muitas outras pessoas. Né? Eu acho que o vírus trouxe um pouco dessa reflexão e que eu espero que todo mundo aprenda. As decisões nunca são individuais. Eu acho que esse é um outro aprendizado. Gente, eu gostaria muito, se alguém quiser, está aqui na nossa tela, aqui, ó. Se você quiser dar um testemunho sobre o aprendizado que você teve este ano, ao vivo, você pode falar. Basta você mandar um WhatsApp para o Marcelo manda o link para você, você entra ao vivo agora, né? E você falar. Eu acho que a Ana a Ana que está aí, que já tem falado alguma coisa, a Silene, né? Eu acho que, enfim, estou citando nomes aqui, a Eliana Rocha, o Rocha. Quem estiver vendo a gente aí, quiser falar alguma coisa, manda um WhatsApp e aí a gente envia o link para vocês. Eu acho que o aprendizado foi de todo mundo, né? Então, não vamos ficar no aprendizado só do Francisco ou só do Marcelo, né? Vamos trabalhar em comunidade. Eu acho que, assim, não sei como operar, não sei como vai ser, mas duas coisas. Quem quiser, manda um recado no meu celular, eu mando o link, e quem quiser, e as outras pessoas que estão, temos 18 pessoas assistindo, né? Dá pelo menos uma boa noite para a gente sortear o panetone no final. Tá? Mas vamos lá. Está ouvindo agora melhor, Francisco? Tá melhor. Melhor? Que bom. Olha, e daí a gente falou, né, do início, que foi aquela Semana Santa, aquele domingo de Ramos, foi o 1º de maio, quando saiu também abençoando
as carteiras profissionais. Mas antes disso, nós tivemos a novena de São José, que ela foi rezada toda por mim, né, em casa. Foi uma outra experiência. Foi o meu aprendizado de ser, né, de conseguir estar apoiando uma missa, né, em todas as coisas, né? Era leitura, era... Né, obrigado pela oportunidade, foi muita responsabilidade, eu morri de medo de estar, né, errando ali, mas a comunidade foi tão apoiadora e a gente conseguiu, né, fazer a novena inteira, né? Foi legal, obrigado. Pois é. E aí foi uma outra... Aliás, eu acho que é importante falar da frustração, né? Foi um ano frustrante, né? O nosso Natal vai ser difícil, nosso ano novo difícil. Porque o ano inteiro foi frustrante. Todas as nossas festas, todas as coisas que programamos, tudo aquilo que estava programado, ele foi, de certa forma, frustrado, né? Me fez lembrar outra coisa da minha infância, né? Eu morei em Fortaleza durante 4 anos, né? E minha mãe trabalhava muito, meu pai também. E a nossa alegria é quando a minha mãe falava assim: olha, domingo nós vamos à praia. Isso acontecia às vezes quando a gente estava de férias, ela ia 2 vezes no mês, às vezes uma vez por mês, né? Vamos à praia. E aí nós ficávamos, nossa, ouriçados, né? O sábado não passava nunca, a gente ia no domingo, né? O sábado não passava nunca, né? E a gente nem dormia do sábado para o domingo. E quando a gente acordava e que estava chovendo. Pois é. A gente chorava, a gente esperneava, e a gente sabia que não tinha jeito. Não era porque a minha mãe e meu pai não queriam ir, é porque ninguém vai para a praia com chuva. Não é? Não sai de casa, vai para a praia com chuva. Então, ou seja, era muito frustrante, era muito difícil. Então, eu estou me lembrando dessas frustrações da infância e da adolescência para dizer que nós tivemos que enfrentar um ano frustrante, né? Não adianta espernear, não adianta a gente tirar a máscara e ir para a galera, né? Não adianta a gente tirar a máscara e ir para a galera e dizer assim, acabou a pandemia, não sei o quê, agora que dane-se tudo, né? Não adianta isso. A gente não pode esquecer que a frustração constrói a nossa vida. A frustração é um não dado para mim, que mais na frente será um sim, né? Então, usar máscara mesmo no calor, usar máscara mesmo para falar, usar máscara mesmo quando sufoca, manter o distanciamento, não ir na casa dos pais que estão idosos, né? Não, enfim, tomar cuidado para não transmitir a transmissão, se higienizar, tirar a roupa quando volta da rua, tomar banho, lavar as mãos sempre. Tudo isso é um grande aprendizado, né? O brasileiro é um dos povos que mais usa água no mundo, mas é o que menos lava as mãos. Era o menos que lavava as mãos. Né? O povo que mais toma banho. Acho que isso é influência dos índios, né? De entrar nos rios, se refrescar, etc. Mas é dos povos que menos lava as mãos. Né? A gente não tem o hábito dessa de chegou da rua, lava a mão, né? Pegou ônibus, pegou metrô, né? Lava as mãos. Né? Que é uma coisa que eu acho que é um aprendizado, para mim está muito difícil, mas acho que é um aprendizado fundamental de 2020, lavar as mãos. A Ana coloca aqui, a Ana, né, a nossa catequista, ela coloca assim, maravilhosa sua colocação sobre a frustração. Difícil lidar com isso, né? A escolha errada e as consequências trágicas, é isso mesmo. Né? É muito difícil mesmo, né? Aí a Elaine diz assim, eu senti uma saudade das quermesses. Pois é, a nossa quermesse que estava pegando certo, né? A quermesse que a gente fazia no terceiro final de semana de julho, que tinha o bingo, né? Que tinha aquela multidão, que tinha mais de 1.000 pessoas, né? Era o marco, estava sendo o marco da nossa quermesse, né?
Então, também foi muito frustrante, né? É. Também... Não só emocionalmente, como era um marco importante que a gente tinha achado para a questão financeira da paróquia, né? Quer dizer, a quermesse ajudava muito a equilibrar as coisas, né? E esse ano nós ficamos sem, né? Além da festa, da alegria toda, trouxe essa outra coisa. Temos que lidar com outros desafios. E aí ajudar todo mundo que fez as quentinhas, que ajudou nessa coisa, né? Foi um ano que a gente aprendeu a pedir ajuda, né, padre? Sim. A gente tem outros comentários aqui, né? Olha, acho que bacana o comentário aqui da Cris, da família dela, né? A Cris, a Cida, o Lucas, né? A família toda lá. Diz assim, parecemos todos crianças mimadas. Agora é a hora do não. Não fique desafiando esse inimigo invisível. Ainda estou observando esse cenário triste e procurando entender quanto egoísmo. Egoísmo do ser humano. A frustração, Cris, e a comunidade aqui, a frustração, ela nos remete ao ser criança. A gente, quando nós somos crianças, quando os nossos pais dizem não, contei aqui experiências da minha vida, quando a minha mãe me ensinou não, né, e é muito doloroso, porque a gente lembra do ser criança, né, e lembra uma coisa, lembra que nós temos uma fantasia dentro de nós, uma fantasia inconsciente chamada onipotência, ou seja, a gente acha que pode tudo, que a gente é todo poderoso. Quando nós nos deparamos com a frustração de que nós não dominamos a doença, de que esse vírus, a gente não vê, por exemplo, a gente não vê, é uma ameaça que você não vê, né? É uma ameaça que você não toca, que você não vê, ou seja, é uma ameaça invisível. Então, ou seja, nos remete a uma coisa que, na verdade, nós não somos onipotentes, nós somos impotentes. Joga na nossa cara toda a nossa impotência. E essa impotência é que nos frustra, essa impotência é que nos faz chorar, nos faz espernear, nos faz lembrar que quando a gente era criança não adiantava espernear, porque a mãe não ia deixar, a mãe não ia para a praia com chuva. Então não adianta espernear. Aí, quando a gente se depara com essa impotência de estar de braços e mãos atadas, a gente fica muito mal, muito frustrado, e a gente fica fazendo um monte de besteira. Eu quero pegar a sua fala agora, porque tem uma coisa que, assim, eu quero ser onipotente, decidir fazer tudo o que eu quero. E quando isso não é possível, a frustração nos traz um outro nível, que é a impotência. Então, eu não posso fazer nada, o mundo está contra mim, etc. Eu acho que foi entre esta onipotência e essa impotência que foi a reflexão que a gente fez, né? Que potência nós podemos ter? Nós não podemos ficar nem onipotentes, nem impotentes, né? Foi quando surgiu no começo de maio, portanto, um mês e pouco depois de decretar, né, o isolamento, etc., a gente falou, a gente também não pode ficar isolado, a gente não pode ficar impotente, né? E foi quando a gente começou os bate-papos, né? Foi no dia 9 de maio, né? Que a gente só discutiu um tema assim, quer dizer, eu lembro que o primeiro tema foi você e eu, que nós começamos a discutir e falamos de angústia, ansiedade, e que foi no dia 9/5, você e eu discutindo e tentando conversar com a comunidade, né? Que é essa coisa assim, todos nós temos angústia, todos nós temos ansiedades, né? E isso é da natureza humana, mas vamos pensar de como lidar com isso para a gente não ficar nem impotente, nem onipotente, né? Você lembra? Nossa Senhora, meses atrás, 33 semanas, 34 semanas atrás, né? Eu acho que essa fala do Marcelo é muito importante, né? Nós ficamos impotentes, mas nós temos uma potência que não é a onipotência, ou seja, temos uma potência. E descobrimos isso através da comunidade, né? Eu acho que a comunidade nos ensinou isso. Sim, né? A comunidade, quando nós criamos aí as novenas, a primeira experiência da novena de São José, e depois veio o mês de maio, criamos o mês de maio aí
para rezar com as famílias. Marcelo trouxe uma coisa, uma preocupação, né? Marcelo, foi dele o cutucão, né? Eu vou contar assim, quer dizer, nós começamos a novena de São José Operário, e a gente fez, quer dizer, acho que as pessoas sabem, né? Eu moro sozinho, você aí na casa paroquial sozinho, e a gente virou e falou assim, não vamos, já que a gente tem isolamento, não vamos ficar tão isolado, né? Vamos pelo menos tentar apoiar o outro, né? E a gente rezou as novenas aqui de casa, a primeira, né, de São José. E daí começou, a gente criou a questão dos terços, e para mim ficava uma coisa muito estranha. Primeiro, antes de mais nada, pessoal da Pascom, pelo amor de Deus, que ajuda vocês deram, que suporte que vocês foram, não para nós, para a comunidade toda, né, de criar essa possibilidade de todo mundo estar em contato com todo mundo. Isso foi... É que, na verdade foi assim. O Marcelo falou o seguinte, olha, eu gostaria muito que não ficasse restrito o terço, acho que seria importante, por exemplo, os paroquianos rezarem nas suas casas, né? Ou rezarem, ir na igreja e rezar. E aí nós ficamos nos cutucando a Pascom, de saber assim, como nós vamos fazer? A gente até pensou em montar um estúdio na igreja. Essa sala que você está agora. Essa sala que você está agora. Isso, aqui onde eu estou agora. Montar um estúdio. A gente pensou em montar um estúdio e a gente convidar as pessoas para virem. Mas assim, puxa, aí o Gilberto falou, olha, para mim é ruim sair de casa, eu tenho pessoas de risco em casa, enfim, outras pessoas disseram. Então, aí a gente lançou a bomba na mão do Gilberto. Falou, Giba, pensa aí, alguma coisa, procura. E o Gilberto, com a Pascom, descobriu esse aplicativo que nós estamos aqui, que é o StreamYard. O StreamYard dá essa possibilidade de eu estar aqui eu estou na paróquia, o Marcelo está na casa dele, e já fizemos isso ontem com o Clóvis, por exemplo, né? O Clóvis estava na casa dele, enfim, fizemos isso o ano inteiro, com você na sua casa, eu na minha casa, o transmissor na casa dele, e a gente conseguiu levar para a casa das paróquias, para a casa das pessoas, os paroquianos, a possibilidade de rezar o texto com a gente. Então, isso foi um grande aprendizado também, ou seja, a nossa Pascom se tornou, nesta pandemia, a pastoral que nos manteve unidos. Ela foi os braços da paróquia, que abraçou cada paroquiano, né? E hoje é possível esse recado que está aí. Se alguém quiser dar um depoimento, já convidamos a Ana, já convidamos a Eliana, manda uma mensagem no meu celular, eu mando o link para vocês e vocês entram nesse bate-papo, né? Vai ser muito legal a gente poder contar com essas coisas. Legal. Só continuando aqui os comentários, aproveitar, né, para a gente não perder, a Silene diz assim, Corpus Christi, que linda imagem o senhor fazendo a procissão do tapete dentro da paróquia. Foi muito emocionante, apesar da frustração de não podermos estar juntos. Porque São José, a gente conseguiu também sair nas ruas abençoando as casas. O Corpus Christi, eu tinha a ideia de que cada paroquiano podia colocar um símbolo para fora da casa e eu passaria com o Santíssimo nas ruas. Só que veio a determinação do bispo que estava proibido de fazer passeio com o Santíssimo fora da igreja por conta da pandemia. Porque tinha gente abusando, tinha gente fazendo procissão de Corpus Christi, tinha gente que queria fazer, tinha padre, já estava marcada a procissão, ele iria em cima do carro, as pessoas iam atrás, ou seja, não teria distanciamento nenhum, enfim, foi aí muito frustrante. Mas aí eu pensei, puxa, todos os anos a gente pede para as pessoas fazerem o tapete de Corpus Christi, né? Então agora chegou a hora de valorizar isso, né? De valorizar o Corpus Christi. Então, pedi para colocar o tapete, conseguimos esticar todo o tapete, né? Conseguimos... Fala, Marcelo. Não, o mais emocionante foram as confianças, as coisas que a gente fez, né? Aquela procissão, né, já que o Gilberto está assistindo, o Gilberto transmitindo com a câmera na mão e eu puxando o Gilberto pela camiseta dele para ele saber que trajeto, né?
foi muito legal essa coisa assim da gente junto poder inventar essas coisas, né? E, de repente, ouvir este comentário que a gente está ouvindo da Silene, né? Foi muito legal, quer dizer, que a gente não sabia no que ia dar. Eu acho que é muito legal a gente contar assim, passamos um ano experimentando, rompendo barreiras, sem saber o resultado, mas correndo risco, né? Usando máscara e tudo, né? Isso foi muito produtivo. O Clóvis coloca aqui também, nesse período, como o senhor, resgatei memórias. Lembrei de uma frase que deve ser o pai dele, né? Que meu pai usava isso, quando éramos crianças e até jovenzinhos. Dia de muito é véspera de nada. É aquilo que eu tinha dito antes, seu Clóvis, de que nas missas eu disse, né? Por exemplo, quem muito se alegra, ou quem está muito alegre, muito eufórico, amanhã vai chorar. Minha mãe falava mais ou menos isso, talvez tenha o mesmo sentido. É verdade, sim. E, enfim, até que quando passou o Corpus Christi, né, um pouquinho antes do Corpus Christi, com as novenas, veio a ideia da gente começar a bater papo com a comunidade sobre assuntos que estavam vivendo, né? Como o sábado não tinha a missa do sábado, só tinha domingo, então falamos assim, vamos fazer então no sábado. E eu acho que o Marcelo poderia fazer aí a retrospectiva dos nossos bate-papos. O que você acha, Marcelo? Sim, eu vou devagar e vamos comentando, tá? O primeiro foi você e eu falamos da angústia e ansiedade, né? Foi muito interessante porque já tinha um outro grupo de casais que tinha pedido para a gente falar sobre a angústia, né? Sobre a angústia, e nós fizemos. Neste primeiro bate-papo, nós tivemos, olha, eu vou dando os dados, né? 168 visualizações, ou seja, 168 aparelhos. A gente sabe que muitos aparelhos são mais de uma pessoa, né? Daí, na semana seguinte, nós resolvemos repetir a dose. Você e eu falamos de solidão. Deixa eu chegar aqui. Cadê? Solidão e sonho. Solidão e sonho, que as pessoas tinham perguntado. E daí veio a sensação assim, que legal. Eu converso muito com você, nós estudamos juntos, nós temos projetos juntos, né? E temos essa eterna mania de conversar, de trocar ideias, né? Que foi no dia 16/5. Daí surgiu a questão da gente falar assim, peraí, não vamos ficar só nós conversando, vamos trazer mais pessoas para essa conversa, né? Foi quando nós convidamos o nosso amigo comum, né, o Dr. Eduardo Goldenstein, que falou sobre vírus, né? O que é vírus? O que fazer pós-pandemia? O Dr. Eduardo, ele é médico, ele é pediatra, é homeopata. Eu achei muito interessante, né, quando ele virou e falou assim, vírus não é um ser vivo, vírus não tem opinião, né? É uma coisa... É engraçado que eu sempre achei que tivesse uma intenção, uma vingança do vírus, né? E para mim foi muito importante, assim, o vírus é um negocinho, né? Depende de nós, depende da gente ser capaz de combater, de fazer higiene, né? De se isolar, né? Eu acho que foi um bate-papo, assim, até teve quase 200 visualizações, né? E a gente... Eu não sei, eu aprendi muito com ele, não sei como é que foi para você, a experiência de trazer um amigo para a gente conversar no bate-papo com a comunidade. Eu acho que nesse início, a nossa ideia, no início do bate-papo, a nossa ideia era falar sobre a pandemia, trazer o maior nível de informações possíveis para as pessoas viverem bem a pandemia, se era possível. Então, trazer informação sobre o vírus, falar sobre a ansiedade, principalmente nesse tempo, não é? Falar sobre os sonhos, falar sobre as angústias, sobre tudo que estava acontecendo no período de reclusamento, né?
Então, inclusive, a minha conversa com o Marcelo sobre os temas eram essas, né? Não, Marcelo trazia um tema, eu falei, não, esse não. Eu trazia o Marcelo, não. Porque a gente tem uma linha mestra que é falar sobre como amenizar a dor das pessoas neste período da pandemia. E aí a Eliana coloca assim, sem contar com a presença do Padre Glenn, nos abençoando a cada programação pelo YouTube. Sim, eu me senti muito mais próxima, por exemplo, da comunidade nesta pandemia do que fora dela, porque fora dela a gente se via nas reuniões, se via nas missas, se via basicamente no final de semana. Hoje, praticamente, nos vemos todos os dias. Então, isso foi uma grande oportunidade de ficar perto da comunidade. Eu acho que são 36 semanas de pandemia que a gente esteve junto todos os dias. Todos os dias. Né? Se não estávamos com as novenas, estávamos com o bate-papo, estávamos com o Padre Explica, estávamos com as missas, todos os dias. A programação foi 7 dias na semana, todos os dias. E para quem não sabe, nos domingos, Padre Glenn e eu ainda temos grupos de casais, né? Ou seja, a gente se encontra virtualmente, Padre Glenn e eu, quartas-feiras com o curso de Mente Humana, sextas-feiras com o Padre Explica, sábados com bate-papo e domingos com os casais. Né? Bom, daí veio 4 encontros, né, que nós convidamos a Miriam, que o projeto de integração é composto de 3 diretores, né, Padre Glenn, Miriam e eu, e convidamos a Miriam, porque ela é uma especialista em psicoterapia, e para conversar sobre como desenvolver recursos emocionais diante dessa limitação e desse isolamento. Né? E foi um bate-papo que eu achei muito legal, a população começou a participar, começou a mandar mensagem, né? E principalmente despertou, eu acho que teve essa coisa assim, estamos ficando em casa pais e filhos. Os pais estão tendo que prestar atenção em filhos. Os filhos têm necessidades. A gente não está acostumado a conviver. Né? Eu acho que foi um bate-papo que despertou muitas perguntas, tanto que depois gerou o próximo tema. Mas quer comentar um pouco? Então, você está falando do desenvolver recursos emocionais, que a gente fez com a Miriam. Que foi com a Miriam e foi com a Maria Tereza, né? Não, gerou o próximo, que foi com a Maria Tereza. Talvez a gente possa fazer junto. Não, pode passar para o próximo. Daí a gente convidou a Maria Tereza, que é outra supervisora do projeto, que veio com a família, para a gente refletir um pouco sobre relação entre pais e filhos. Né? Que, graças a Deus, acho que esse foi um aprendizado da pandemia, né, Padre? Os pais tiveram que olhar para os filhos, que acompanhar os pais fazendo lição, os filhos fazendo lição pela internet. Os pais e filhos tiveram que exercitar o conviver. Eu acho que foi um dos grandes benefícios que a pandemia trouxe, né? Não quero fazer jogo do contente, não, mas eu me lembro que teve uma pessoa que contou que o filho virou e falou assim: nossa, como é bom ter parente, como é bom ter família. É uma coisa que a sociedade às vezes tinha esquecido, né? Na questão de trabalhar, transporte, etc. Né? Mas Miriam e Tereza ajudaram muito a gente no sentido de pensar sobre a importância de conversar, de conviver, né? Dos pais olharem para os filhos. Embora me chamou a atenção que muitas vezes as pessoas que participavam na época, né, queriam mais falar dos filhos do que falar do papel dos pais. Não sei como é que foi para você. Eu acho que como foi muito difícil, né? É muito difícil para eles, né? De estar em casa com os filhos. Eu conversava com o Douglas sobre isso, né? A Jade, revelando aqui a conversa, a Jade falou assim, ele aguentou trabalhar em casa uma semana, porque senão não dava conta, né? Porque as crianças quer como, quer isso, quer aquilo outro, né? Eu acho que aconteceu muito isso, né? Os pais ficaram em casa e tinham que trabalhar em casa.
E às vezes a casa é muito apertada e às vezes não dá para trabalhar em casa porque as crianças querem atenção. As crianças nunca veem os pais ou veem poucos pais, elas queriam estar perto dos pais, né? O tempo todo. E não entende, porque pai e mãe sai para trabalhar. Quando está em casa, trabalha em casa, mas está perto deles, então brinca com eles também. Então, eles não entendiam isso. Então, foi muito difícil entender, né? Eu acho que essa live que fizemos, ela foi muito importante para que os pais pudessem entender o que estava acontecendo, né? Uhum, foi. E foi interessante, né, que daí nós dois, coordenando essas coisas todas, a gente falou, peraí, a culpa não é só das crianças, a culpa... Não vou falar em culpa, né? É um aprendizado de todo mundo. E daí nós resolvemos ir para o sexto e convidamos a Clarissa para falar com a gente, né? A Clarissa veio falar com a gente sobre desatenção e hiperatividade, né? Eu me lembro que foi, talvez tenha sido um dos bate-papos com a maior audiência que a gente teve. Tiveram 347 visualizações depois, porque ela começou a falar de características dos filhos, de desatenção, de hiperatividade. Gente, tudo isso que eu estou falando está lá disponível no YouTube da Paróquia, né? E entendo o seguinte, que nem sempre é uma coisa que os pais entendem. Filhos têm características, têm desatenção, têm hiperatividade. Isso é uma característica do funcionamento mental e que não adianta a gente querer que o filho seja paciente, comportado, concentrado, né? Isso foi dia 12 de junho, foi uma coisa que deu muito debate, né? Inclusive, muitas pessoas que estavam assistindo viravam e falavam, me identifico com isso, acho que é por isso que eu tinha dificuldade na escola, etc. Né? Foi uma participação muito forte, né? Não foi, Fábio? Sim. Sim, eu achei muito importante. Só lendo os comentários aqui, né, para você passar para os outros, né? Então, a Eliana diz, a nossa paróquia foi top. Antônia Grego, também senti muito próximo da comunidade com a pandemia. Foi muito abençoado por todo esse tempo, gratidão. Eu acho que é isso, os aprendizados, né? Vocês também poderiam colocar aí, já que vocês não querem falar aqui, mandar o nome de vocês, escrever quais os aprendizados vocês tiveram na casa de vocês aí, né? Na convivência de vocês, esse tempo de pandemia, não só com relação à comunidade. Eu estou fazendo um retrospecto aqui da minha vida, porque eu sou padre da comunidade, né? E tudo aquilo que nós procuramos fazer, nós da Pascom, para o bem da comunidade. Mas e vocês, na casa de vocês, na vida de vocês, professoras, professores, trabalhadores, donas de casa, mães e pais de família, o que vocês podem nos ajudar contando os aprendizados, as histórias que vocês tiveram que passar? Perfeito. Daí veio... Com esses 6 primeiros, a gente começou a receber retorno da comunidade. A questão não era mais a ansiedade, a questão não era mais a angústia, a questão não era mais olhar relacionamento. Daí surgiu uma coisa interessante que as pessoas... É como evolui, né Padre Guilherme? Daí surgiu, e a gente pediu para 2 amigos queridos falar sobre a fragilidade humana. O como que as pessoas trancadas em casa, sem poder sair, despertaram vícios, compulsões, né? A gente chamou o Paulo, ele teve problema de conexão, né? Mas a Suzane continuou com a gente o tempo inteiro. O quanto que, de repente, as pessoas levaram para casa as suas incapacidades de lidar com as rotinas, de lidar com os limites, né? De conviver com o dia a dia, né? Isso foi um tema assim, que chegou muito, eu acho que nesta época, inclusive, vamos pegar, né? Foi meados de julho, quase fim de julho, onde começou a acontecer muito isso, né? Das pessoas trancadas em casa começaram muito a beber mais, comer mais, brigar mais, né?
e acho que a doutora Suzane, que é uma psiquiatra, e o Paulo, ajudaram a gente a pensar sobre isso, né? O quanto que a hora que a gente volta para o contexto familiar, as nossas características aparecem e o quanto que a gente tenta, né, não tomar contato com elas. Sim. Né? Nossa, foi um bate-papo interessante. Daí a gente consultou e conversou, né, com... eu posso chamar de nossa musa? Né? Aí a gente convidou a Yara, né, a Yara Malk, para ela tentar explicar para a gente, e foi um bate-papo, talvez um dos maiores audiências e consultas que a gente tenha na nossa história, né? O quanto que o fato de estar confinado, o fato de estar sem válvula de escape faz com que as nossas explosões e descontroles emocionais aconteçam, né? A gente lembra que aí é final do mês de julho, né? A questão de quantos descontroles emocionais a gente passou por uma fase onde as pessoas estouravam por nada, brigavam por nada, né? Alguns casamentos, inclusive, correndo risco, né? Lembra da Yara, Francisco? Sim, a Yara foi fantástico, né? Aliás, ela é muito uma apoiadora do nosso projeto, uma amiga, foi professora da gente, uma pessoa que a gente gosta muito, né? Foi um grande aprendizado. Gostaria de ler aqui, ó, o pessoal está respondendo. A Maria Geraldo disse assim, ó, com essa pandemia, ficamos mais cuidadosos. Ia somente na padaria, chegava, já tomava banho e sempre passava, acho que ela dizia, sempre andava com álcool em gel, né? Então, a Eliana, é verdade, a Eliana compartilhou isso comigo, eu achei muito importante. A Eliana falou assim, ó, nessa pandemia, aprendi que uma colher de arroz que sobra na panela é muito importante, faz falta na próxima refeição. A gente não sabia se a gente ia ter comida, se a gente ia ter dinheiro para comprar, se a gente ia ter, por exemplo, quem trabalhava autônomo, né, como é o caso do Rocha, por exemplo, né, ia ter cliente, não ia ter cliente, né? A paróquia não sabia se a gente ia conseguir se manter, como que seria o dízimo, né? E aí veio a ideia das quentinhas, a gente começou a fazer comida pensando nisso, né, na manutenção da paróquia. A Eliana puxou esse assunto, eu acho que é importante trazer aqui as nossas quentinhas, que tem sustentado a paróquia durante este tempo de pandemia, claro. Aí, a partir daí, criamos a equipe do dízimo, chama Dízimo em Ação, que eram pessoas assim que estavam dispostas a ir na casa das pessoas, buscar entregar o envelope do dízimo, né? Muito grato a essas pessoas que também mantiveram a paróquia aberta e com as contas pagas durante esse período, encabeçado aí pelo Marcelo, pela Eliane e pelo Rocha, né? Foram os três aí que passaram. Não, eu queria cutucar o outro lado, né? Quer dizer, nós esquecemos aqui a gente já está falando do mês 6, né? Mas no mês 4, com tudo isso que estava acontecendo, nós descobrimos a quantidade de desempregados na nossa região, né? E começou a Pastoral da Caridade, né? Tivemos amigos que não são da nossa região, que sentiram o drama da pandemia, que começaram a contribuir, né? Eu lembro que eu tive amigos que mandou mais de 100 cestas aqui, né? Amigos nossos, né? E que daí foi um movimento paralelo aos bate-papos, e aí tem Renato, tem Ioiô, tem hoje um monte de gente junto, né? Que a gente começou a perceber que a questão não era só atendimento do processo de integração, não era só uma questão pastoral, era uma questão primordial, é fome, era sobreviver, né? Eu estava fazendo as contas, eu acho que a gente está terminando o ano com mais de 1.500 famílias recebendo cestas. Aliás, amanhã é o dia do Dark True, né? Cutuquem as pessoas. Parece que todo mundo esqueceu que o vírus está aí, que as famílias estão desempregadas
e que a gente pode ajudar, né? Eu acho que um dos aprendizados mais fortes que eu tive durante a pandemia, durante 2020, foi esta importância da solidariedade. Eu acho que o pessoal da paróquia teve, amigos que não são da paróquia, eles demonstraram. Já estou emocionado de novo. Sim, nós conseguimos, nós enquanto paróquia São José, projeto de integração, nós conseguimos fazer coisas assim que só pela obra do Espírito Santo mesmo. Conseguimos atingir as famílias que estavam doentes e conseguimos cestas. Nós estamos há 9 meses dando pelo menos 164 cestas, não são qualquer cestas, são cestas de qualidade, né? Consegue manter uma família nesse período. Tivemos ajuda de judeus, ateus, atoas, psicólogos, gente que é da paróquia, gente que não é da paróquia, gente que é católico, gente que não é. Mas aí um outro aprendizado da pandemia. Na dificuldade, a gente descobre que todo mundo é humano. Não importa a camisa que veste, não importa a pele que tem, não importa a cor dos olhos, não importa onde mora. Todo mundo se dói. Isso chama-se compaixão. Nós descobrimos que a compaixão, ela é aquilo que Jesus dizia. A compaixão, também chamada de amor ao próximo, é a solução para este mundo violento, para este mundo egoísta, para este mundo prepotente, para esse mundo decaído. O amor ao próximo, o cuidado com o próximo, faz a diferença. Eu acho que é um dos aprendizados que as pessoas podem tirar dessa pandemia. Eu amei, eu cuidei do próximo. Quem é meu próximo? Aquele que está mais próximo a mim e aquele que é igual a mim. Então, quem está mais próximo a mim? Minha família. Quem é igual a mim? O ser humano, né? Então, nós tivemos isso com a criação da Pastoral da Caridade, com as quentinhas, com o dízimo, com a proximidade dos paroquianos, gente que a gente nunca imaginou que poderia rezar com a gente, rezou as novenas. Nós tivemos uma média de 30 aparelhos ligados todos os dias nas novenas. Então, ou seja, tudo isso chama-se amor, compaixão, comunidade. Esse é o sentido da palavra comunidade. Estarmos juntos em comunhão. Comum, unidade. Quero ler aqui um comentário do Clóvis. Marcelo, acredito que o bom resultado deve-se também pelo seu exemplo do padre, que são cultos sem reserva. Obrigado. Muito obrigado, seu Clóvis, mas é muita bondade sua. Eu, pelo menos, posso dizer por mim, eu sou uma pessoa que me esforço, só isso. Né? Eu também. Sou esforçado. E agradeço sempre despreparado. Eu me sinto sempre despreparado. Eu acho que a gente, e se vocês não tivessem conosco também, a gente não teria esse resultado. A gente podia, por exemplo, esse bate-papo mesmo, né? A gente está aqui falando sobre uma retrospectiva, sobre coisas, né? Coisas que nós vivemos, né? E vocês estão com a gente aqui, compartilhando com a gente, né? É importante. A Silene diz assim: minha família e eu compreendemos a importância de orarmos juntos. Deus não nos abandona. Verdade. A família da Silene foi uma das famílias que rezou, eu acho que uma das que mais rezaram durante a pandemia, eu acho. E uma coisa assim, eu quero parabenizar a todos. Tem gente que está nos acompanhando aqui sempre, mas assim, todas as vezes que alguém dava um furo, a gente, Silene, help, né? Às vezes Marinalva, enfim. Mas a Silene estava sempre ali disponível, né? Muito obrigado, muito grato. Quero citar o caso da Silene, mas tiveram outras pessoas também que sempre nos ajudaram, foi muito importante, né? Obrigado, Li, obrigado mesmo. Aí aqui a Fátima diz: todas essas transmissões vai deixar muita saudade. Obrigado, Padre, Marcelo, toda a equipe, por terem feito esses momentos bons acontecerem na vida da gente todos os dias. Gratidão, Padre. Não vai acabar, viu, gente? Não vai acabar. O bate-papo veio para ficar, o Padre Explica também veio para ficar, não vai acabar. Nós vamos agora apenas essa semana de festas, né, entre aspas, né, do Natal, do Ano Novo, dar um descanso para a nossa Pascom, mas dia
9, aliás, dia 8, aliás, dia 4 já voltam os terços online, e dia 8 já volta o Padre Explica, e dia 9 teremos o primeiro bate-papo do ano, tá? Então é só um tempinho. Uhum. Tá? Ok. A manda coraçãozinho. A Luzia. Luísa. Né? Estou muito feliz porque estou conseguindo, com essa pandemia, explorar mais a Bíblia, aprender mais e passar isso para as minhas filhas. Que legal, Lúcia. Né? Liana Fiotti e a Tota Baixinho. O Tota. É o Tota. É o Tota. Daí a gente foi para 9º bate-papo. Nós convidamos, né, o Eduardo, que veio mais de uma vez, para explicar para a gente a questão de depressão. Né? O Eduardo, de uma forma muito acolhedora, já que ele fala tanto de acolhimento, né, a gente perceber que depressão não é um defeito, é uma característica, é um jeito da gente lidar com as dificuldades. Embora quem está do lado da gente muitas vezes não entenda a depressão. Né? E logo em seguida veio o nosso... Opa, peraí que eu... Gente, esse negócio de comentar e operar é um negócio meio difícil, né? Mas né, a gente teve a presença do Wellington, né, que trouxe uma coisa que foi até famosa, né? Ficou na mídia, de funcionários, de pessoas que se estressam com o trabalho, e isso acaba sendo considerado uma doença e que a gente tem que estar atento, né? Como é que as pessoas estão conseguindo lidar com as suas rotinas, né? E depois veio a Mirna, acho que essa você não praticou, né? Você não pôde estar, você estava com alguma atividade interna, né? A Mirna Rússio, que nos trouxe uma reflexão muito interessante sobre a questão de a prática diária de estar junto. Acho que isso foi uma grande transformação, né, que a pandemia trouxe. Casais terem que aprender a estar juntos. Né? Peraí. Gente, Eu acho que não só os casais, as famílias, né? A gente falava das crianças, né? Estar junto no mesmo ambiente. Porque, assim, quando você tem uma casa relativamente maior, quando você tem uma casa relativamente maior, você pode ter seu quarto, você pode ter outros ambientes e você ficar um pouco mais à vontade. Agora, quem mora, muita gente numa casa só, pequena, apertada, muito difícil, muito difícil. Foi um sofrimento muito grande. Eu cresci numa casa assim, eu sei o que é. Nós morávamos 7 pessoas em 2 cômodos, né? Então era muito difícil. Não há privacidade, não há como se isolar, né? A gente fica se esbarrando o tempo todo. Eu fiquei pensando comigo, lembrando mais uma vez, seu Clóvis aí trazendo as memórias de infância, eu fiquei pensando, meu Deus, se essa pandemia tivesse acontecido quando eu era criança, adolescente, o que seria de nós? Todos nós teríamos pegado. Você sabe que eu vivi, né, dos velhinhos aqui, eu vivi uma epidemia, não chegou a ser pandemia, quando teve no Brasil a meningite. Né? E eu lembro o horror que era. Né? Agora, eu não podia, naquela época, eu tinha 18, 19 anos, eu trabalhei na campanha de vacinação da meningite, mas eu não tinha dimensão do que era uma epidemia. Pandemia, então, eu acho que quem está vivo nunca viveu. Né? Bom, daí teve um combinado, teve um bate-papo, que foi a religião em tempos de crise. O convidado não era lá dessas coisas assim, né? Mas foi legal, eu gostei muito. Como é que foi para você ser entrevistado, né? No meio dessa crise toda, onde as pessoas estavam meio que achando que era castigo de Deus,
que pandemia era uma vingança, que estava previsto... Foi bem bacana, porque eu pude falar um pouco sobre aquilo que eu creio, né? Sobre a questão da misericórdia, da compaixão, da bondade de Deus, né? É o que eu creio, faz parte da minha crença. É uma música do Gilberto Gil, né? Que diz, com que Deus você anda, né? Com que Deus você anda. Então, eu acho que... eu acho que é muito importante isso, né? Muito importante saber com que Deus você anda. Se você anda com Deus castigador, essa pandemia ela foi um castigo de Deus. Se você anda com Deus amoroso, essa pandemia foi uma possibilidade de você amar mais, de você aprender mais, a possibilidade de você fazer como Deus faz. Só Ele tira do mal, a bondade e o amor. Então, o Deus com que eu ando é o Deus de Jesus Cristo. Então, Ele é capaz de tirar, por exemplo, da cruz, um instrumento cruento, né? E crudelíssimo, né? A bondade. Nós olhamos para a cruz hoje e não vemos a cruz como instrumento de morte, mas vemos a cruz como instrumento de salvação. Então, acho que se nós pudéssemos olhar para a pandemia não só como um instrumento de morte, de dor, de separação, mas como, talvez, eu falei, como a questão do Apocalipse, né? Um instrumento de transformação. Que todos os aprendizados que nós tiramos nessa pandemia, que eles permaneçam na nossa vida, para que a gente possa ser melhor, viver melhor, sermos melhores pessoas, mais higiênicos, mais cuidadosos, mais amorosos. Sim, ter o medo de perder é muito importante, porque assim a gente valoriza todos os dias a presença do outro. Marcelo, já é 7h20, eu acho que você poderia passar rapidamente, os outros são 30, mais de 30. Eu vou... É o seguinte, tem uma pessoa que quer participar, deixa eu só responder para ele. Tá. Que, aliás, é uma pessoa muito importante que quer participar. Então, assim, eu vou pegar e falar assim, nós tivemos, depois disso, a Solange, que falou dos cuidados com o Covid, né, quando ela veio e falou... Acho que foi uma fala muito importante quando ela falou, não é só a questão da gripezinha, é das consequências que as pessoas sofrem depois, né? Tivemos uma participação muito importante da Cris, que é nutricionista, que participa do projeto de integração, né? Que falou da importância da alimentação saudável, dicas que eu tenho praticado, que têm sido muito úteis para mim, né? Daí, a 15ª foi resiliência, como lidar com adversidades, que o Eduardo ajudou a gente, inclusive ele falando um pouco da questão da necessidade do humor, da gente aprender a rir com essas coisas, tá? Tivemos a participação da Dolores, que foi muito legal, a 17ª, a Dolores e a Eliana são duas pessoas que atuam no projeto de integração, e que falaram da importância da participação social, de você não estar trancado dentro de casa, etc. Veio o Ronaldo falando de finanças, de como coisa de orçamento, que foi outra pessoa da comunidade. A Aline Pigosi e a Marina, que falaram dos fake news, onde a gente começou a dar uma dimensão um pouco além da comunidade, quer dizer, o mundo tem fake news e nós precisamos estar atentos para não entrar nelas. Depois, eu falei sobre criatividade e solução de problemas. Chamamos a Solange e falamos sobre patologias da maturidade, ajudando a comunidade a diferenciar o que é Alzheimer, Parkinson, debilidade. O Eduardo voltou com a gente, falando de relações sobre pais e filhos. A Eliane, vamos dar notícia da Eliane, né? A Eliane falou sobre seja protagonista da sua carreira, e estamos iniciando uma série de trabalhos com a Eliane. E vamos noticiar, né, Francisco? O Mackenzie está interessado em renovar com a gente. Já estamos programando para o primeiro semestre novos grupos de orientação profissional. Acho que isso foi um ganho, né? E aí eu vou chamar, antes de falar dos últimos programas, a gente tem um novo convidado aqui. Olha lá, ó. Bem-vindo. Olá, olá. Olá, Gilberto.
Boa noite. Boa noite. Nosso parceiro e Oi, nosso gente. grande incentivador, apoiador. Né? Como é que foram os bate-papos ao longo do ano para você? Oi! Vem cá. Ó, estamos todos aqui. Oi, Paulinha. Oi. Oi. Cadê o bagunçado do César? Só tá faltando o César. Vem cá. Fala que ele vem para soprar. Bagunça. Eu tô assistindo, a gente tá assistindo aqui desde o começo e não dá para se emocionar e não querer falar um pouquinho, né, do que aconteceu esse ano todo e de todo esse trabalho que foi realizado, né? Tá complicado aqui, tipo, ouvir vocês falarem e não conseguir se emocionar, né? Que bom, Gilberto. Você sabe que você, a Pascom, né, e vocês têm, como que eu posso dizer? Vocês foram as mãos do Espírito Santo na nossa paróquia. O Espírito Santo agiu em vocês através do ministério de vocês, através do conhecimento de vocês, e me fez lembrar de Paulo. Paulo é um homem muito inteligente, e do trabalho dele, do conhecimento que ele tinha, ele evangelizou o mundo conhecido. Né? Eu acho que vocês têm essa parcela de bondade, essa parcela de disponibilidade. Eu, nenhum momento deste ano, me senti sozinho, porque todas as vezes que eu tinha uma ideia, ou que eu ligava para você, para a Aline, e a gente conversava na Pascom, e a gente sempre achava uma solução, né? Então, como é que foi para você esse ano, Gilberto? Você como Pascom, idealizador de uma série de inovações na nossa paróquia em termos de comunicação, como é que foi? Padre, foi assim, nossa, é tão gratificante, né? Assim, a palavra é gratidão mesmo, assim, desde o início. E tudo foi acontecendo, né? Tipo, a gente, né? Claro, ninguém esperava essa pandemia, mas tudo foi acontecendo de uma maneira assim que parecia que estava preparando a gente para isso, né? A Pascom até então, ela tipo, a gente tinha lá o nosso Facebook, a gente tinha, né, planos para poder desenvolver. E aí, acho que, se eu não me engano, no ano passado, né, teve aquela questão daquela feira que o senhor organizou, né, que tinha todas as pastorais. E aí a gente, né, eu falei com a Aline, a gente colocou lá, né, vamos, né, divulgar mais a Pascom. Aí o Adriano se prontificou, a Angélica se prontificou. Nisso, junto com a Aline veio o Elton, junto com a Angélica veio o William, né? E a gente, aí o Marcelo também, a gente, né, começou com esses bate-papos. O Marcelo, não, eu também sou Pascom, então vamos fazer tudo acontecer, né? E aí esses programas vieram surgindo por ideias de vocês e a gente foi só tentando viabilizar e tentar alcançar o maior número de pessoas possíveis, né? Porque a gente sabia que estava difícil para todo mundo, mesmo que mora do lado da paróquia, não podia ir até a paróquia, né? Sim. Então, a gente conseguiu, assim, pelo menos um pouco, levar isso, né? Assim, levar o Senhor para dentro da casa de todo mundo, né? É algo que... E o Senhor também, né? Assim, receber todos, né, na casa do Senhor, assim, como se estivesse recebendo as pessoas na paróquia também. Né, foi, né, foi de duas mãos isso aí, né? Assim, a gente recebeu, a gente deu e a gente recebeu também. Então foi muito legal, assim, muito bacana, e o pessoal falando com a gente, né? Assim, todo mundo elogiando a Pascom, elogiando as coisas que a gente buscou, né? Mesmo quando a gente errava, a gente, nossa, o que a gente deu de cabeçada nesse período aí também, e era problema de internet, era problema de equipamento, era conexão que caía durante a missa, né? Mas mesmo assim, a gente recebeu bem mais elogios do que críticas, né? E acho que de qualquer forma, para a gente foi muito bom, assim. Eu não sei, né, se as meninas estão assistindo, né? O William, o Elton, o Adriano, mas se eu pudesse falar em nome deles, assim, para a gente foi assim espetacular. E todo o carinho que a gente recebeu de todos que comentavam durante as transmissões e todos que depois, né, encontravam a gente, né, ou aí na rua ou na igreja e elogiavam o trabalho, para a gente foi demais, assim, foi muito bom. Agora está na minha hora de fazer sacanagem. Tá? Leia a mensagem aí.
muito falei com o Marcelo sobre os meninos da paróquia. Parabéns aos seus pais pela me emocionou em uma das lives que eu fiz por eu não sei, acho que talvez tenha sido aquela que eu nem era convidado, né? Na verdade, eu era só o intermediador ali, acabei participando porque eu era jornalista também, que foi, né, da Aline com a moça que trabalhava com ela, Mariana? Não lembro agora. E que eu acabei falando, né, da minha profissão e... Marina? Ah, então. E eu acabei falando da minha profissão e do que a paróquia me fez resgatar, né, que era o sentimento de trabalhar com comunicação, de trabalhar falando com as pessoas, né? Vou te interromper. Falei um pouquinho o seu áudio, Marcelo. Marcelo, seu áudio está falhando. Foi um ano que a gente teve que aprender. As pessoas estão com muito carinho, te dando tempo. Não deu para ouvir, Marcelo. Marcelo, não deu para ouvir. Ainda está falhando, Marcelo, desculpa. Está falhando. Escreve. Eu estou dizendo... Está melhor agora? Melhorou. Eu estou dizendo que assim, as pessoas estão reconhecendo e a gente não precisa explicar. Foi uma comunidade toda que fabricou um afeto, um apoio e uma solidariedade. Sim. Não, realmente é. A gente recebeu tanto carinho, assim, né? Tantas mensagens de apoio, tanto... E acho que oração, né? Assim, você via as pessoas comentando, né? Obrigado, Pascom, obrigado pela ajuda, né? Obrigado por fazer com que esses momentos acontecessem dentro da nossa casa, né? Que a gente foi se fortalecendo em cima disso, né? A gente foi ganhando confiança, né? Aquele negócio, né? Quem tá com confiança acaba, tipo, tendo novas ideias e acaba expandindo aquilo, né? Tipo, e a gente, né? Como o padre falou no começo aí, né? Em um dos momentos, né? Surgiu essa ferramenta que foi uma ideia do William, né? E teve a questão também. Eu até tenho aqui, padre, se você me permitir. Claro. Se o senhor lembra? A diocese, um pouquinho, logo, né, no começo dessa pandemia, assim, no começo não, já estava mais ou menos na metade, ela pediu para que a gente escrevesse um depoimento de como estava sendo essa pandemia. E aí eu fiz um texto para poder passar para eles, e aí o senhor revisou, não sei se o Marcelo chegou a revisar também, a Aline revisou, e eu passei para eles, eu não sei se eles chegaram a publicar, mas que explicava um pouco do que estava acontecendo, né, com a nossa paróquia nesse período de pandemia. E eu estou com ele aqui, não sei se a gente tem... Já são 7h30, não sei se vocês querem... Leia. Rapidinho. Claro. Então, assim, ó, o título do texto era assim: Conectados à Igreja Doméstica. Em várias ocasiões, escutei o nosso pároco usar o termo igreja doméstica, explicando que não basta mantermos a rotina de frequentar a igreja e as missas de domingo. Precisamos transformar nosso lar e união da nossa família em uma extensão da nossa paróquia. Hoje, por mais que naquela época eu achei que tinha entendido tal termo, vejo e sinto que essa prática ganhou outra importância e está sendo o pilar da fé dos nossos paroquianos. Com a chegada dessa pandemia, o mundo inteiro teve que se adaptar e refazer aquilo que chamávamos de rotina. E com a nossa igreja não foi diferente. O bom é que aquilo que chamávamos de futuro, hoje é o nosso presente. E aquela tecnologia que parecia apenas coisa de jovens, agora faz parte da vida de qualquer pessoa, de qualquer idade, que sente falta de ir à paróquia, ver e ouvir o padre. Claro que transmitir uma missa pela TV ou pela internet não era nenhuma novidade. Tampouco utilizar a tecnologia e as redes sociais para falar com os nossos paroquianos. Mas provavelmente nós não tínhamos a noção do alcance e da importância que esse meio de comunicação ganharia do dia para a noite. E acreditem, essa importância surgiu simultaneamente, tanto para quem está assistindo, como para quem está transmitindo. E o amor por fazer isso
e ter isso à disposição também. Falando especificamente das transmissões da paróquia São José Operário, Campo Limpo, tudo parece que aconteceu no tempo da providência divina. Há um ano, começávamos a estruturar a nossa PASCOM. Montamos uma equipe com jornalistas, fotógrafos e designers, e dávamos pequenos passos para tornar essas nossas redes sociais uma ferramenta importante para a comunidade. Essa importância surgiu muito por conta da necessidade em aproximarmos mais as pessoas das festividades que nosso pároco havia programado para aquele ano do nosso Jubileu de Ouro. Contudo, ainda não explorávamos totalmente o engajamento das pessoas nas redes sociais e das transmissões ao vivo das missas e solenidades. Acredito que tínhamos pouca interação virtual e não nos dedicávamos tanto a essas lives, né, hoje famosas, por conta de até um preconceito, né, separado, né, a palavra separada assim mesmo, de que as pessoas tinham que estar na igreja e o mundo virtual não poderia substituir isso, né? É claro, é óbvio que ainda não pode, mas essa visão começou a mudar um pouco depois que participamos, aliás, depois que a PASCOM, a nossa PASCOM da São José Operário, participou de 2 cursos oferecidos pela Diocese do Campo Limpo, que foi o curso de mídias sociais e o curso de transmissão ao vivo. Isso lá em 2009, né? Aliás, 2019. Em novembro de 2019, né? Assim que terminou o curso de transmissão, a PASCOM apresentou o projeto para o padre de compra e instalação de equipamentos, algo que foi prontamente aprovado, né, pelo nosso pároco. Então, em dezembro, o que antes era apenas um celular escorado no mezanino, se transformou numa filmadora, num tripé, num notebook, num programa ali de transmissão profissional e no nosso Facebook e no nosso YouTube. É claro que após tudo isso, após tudo pronto, a gente ainda passou por um período de aprendizado, de adaptação, de erros e ajustes nessas transmissões. E foi justamente quando nos sentimos mais preparados e prontos para fazer uma transmissão de qualidade para os nossos paroquianos, foi que aí chegou a Covid-19 e esse isolamento social. Então, né, lembra que no texto eu falei daquela providência divina? Uhum. Era justamente a nossa PASCOM se preparando para essa fase difícil que estava chegando. Junto com o padre, nós começamos a pensar em como poderíamos atender às necessidades dos paroquianos e, ao mesmo tempo, tornar aquilo uma rotina. Além, claro, de conseguir alcançar a todos, independente da distância, da classe social ou da faixa etária. E o desafio se tornou ainda maior se considerarmos o período que estávamos, que foi justo no período da Via Sacra, da Semana Santa, na semana do nosso padroeiro. Então, nesse período, a gente trabalhou duro, né, a considerar pelo retorno que tivemos. Né? Acredito que conseguimos, pelo menos um pouquinho, suprir essa necessidade de estar na paróquia e dar um novo significado àquela igreja doméstica que eu mencionei no começo. Sobre o que foi feito, né, hoje todo mundo está vendo, né, estamos transmitindo todo domingo a missa, teve um período que a gente colocou a foto dos paroquianos ali no cantinho da tela, para que eles se sentissem representados, né, ali durante as missas. Conseguimos transmitir todas as celebrações da Semana Santa, fizemos lives de quase 8 horas, daquela da Bênção do Ramos, né, com o padre passando com o carro nas ruas da região. Teve a transmissão da novena de São José, que o padre já mencionou, o próprio o padre fazendo isso lá da casa dele, a transmissão das novenas de São José, né, nos dias que antecederam a missa solene. Teve mais a live de quase 5 horas do Dia do Trabalhador, que a gente também ficou ali em cima do carro, passando pelas ruas da região. E agora, né, eu coloquei aqui nesse texto que, né, na época que eu fiz, mas agora a gente tem os terços e as novenas que a gente vem fazendo todo dia, com a participação dos paroquianos, né, para que todo mundo, né, que, mesmo de casa, conseguisse participar da nossa igreja. E graças a esse aumento, né, graças a esse trabalho, tivemos um aumento significativo dessas nossas redes sociais, né, que teve aquela campanha que a gente pediu para o pessoal se inscrever no nosso canal do YouTube, até mesmo se inscrever na nossa página do Facebook. Então, assim,
essa nova realidade que todos estamos vivendo assim, está acontecendo hoje, né? Tanto para quem assiste, para vocês que assistem, como para quem está na frente das câmeras e até para quem administra essas transmissões, que na maioria das vezes somos nós da Pascom. Então, estarmos conectados a essa igreja doméstica, né, que é um termo que eu fiquei, né, muito tocado quando o padre mencionou a primeira vez, e que agora com essa pandemia, né, me veio mais ainda na cabeça, né, que você pode chamar de igreja doméstica, missa em casa, fé online, ou qualquer outro termo semelhante a esses, é um recurso que temos que aproveitar. Mesmo depois que a pandemia passar, temos que ter a consciência que a experiência que estamos vivendo agora pode dar novos rumos à humanidade. Mas, enquanto isso, a obrigação de todos é manter a fé e saber que, mesmo de longe, estamos todos juntos no amor de Jesus Cristo. Muito bem. Que bom ter sua companhia agora. Gente, Foram 9 meses de trabalho juntos. Obrigado por você ter sua companhia. Obrigado, Gilberto. Você é uma pessoa que muito especial mesmo. Você é o nosso coração. Você é o coração da nossa Pascom. A Pascom, ela é um corpo, né? Eu sou a cabeça, porque é o tamanho dela, né? Eu preciso pensar. Temos você, o coração, temos os braços do Marcelo, né? E temos aí o raciocínio da Aline, né? E nós temos as duas pernas ali, chamada o William e a Angélica, né? E nós temos a câmera no peito, né? Que é o Adriano. Então, nossa Pascom é um corpo completo. Não é? Eu só tenho a agradecer, assim, hoje a Aline, que é a nossa comandante, vamos dizer assim, né? A nossa coordenadora. É o nosso cérebro. Eu só tenho a agradecer, né, a essa Pascom, a todos da equipe, né, foi muito bom, assim, infelizmente aconteceu esse momento, né, da nossa geração viver essa pandemia, mas foi muito gratificante ter pessoas como eles, né, do meu lado, né, a gente ter montado essa equipe justamente nesse período e juntos, né, a gente conseguir acalentar um pouco, aí levar um pouco de conforto aos paroquianos da São José Operário, assim, foi muito bom, está sendo muito bom, e como o senhor falou, eu espero que não acabe, né, que mesmo depois que todo mundo se vacine, que todo mundo esteja voltando para a igreja, a gente continue com as nossas transmissões, com bate-papo, com o Padre Explica, que surjam novas ideias, de novas, né, para que a gente tenha novos programas e que a gente tenha um alcance cada vez maior e as pessoas contem, né, que as pessoas possam contar conosco, né, quando estiverem distantes da igreja, que a gente leva a igreja até elas, né, que eles possam contar sempre conosco. Giva, bem-vinda a sua emoção, bem-vinda a sua participação. Tem pessoas que queriam falar com a gente, eu já mandei o link, eles ainda não mandaram aqui. Vou dar Antes disso, Gilberto, nós estamos aqui terminando não, ainda tem um tempinho. Quem ainda não mandou mensagem no bate-papo, que mande, porque a Silene está anotando o nome de todo mundo para a gente sortear os panetones. Isso é o primeiro, né? Segundo, que... peraí. O Clóvis falou que desde o início queria fazer uma pergunta para você, quando você fez aquela live lá, e ele quer fazer agora para você. Eu mandei o link, o Clóvis deve estar entrando. Já ele faz a pergunta ao vivo. Ao vivo, né? Clóvis, clica lá no link, eu autorizo aqui, você faz a pergunta, né? Mas eu queria dizer, né, a sua família, né? E a sua família não é só a sua família, é a família Pascom, né? Gente, são 9 meses que a gente não valeu nenhum dia, né? Imagino quanto deve ter sido difícil para vocês, né? Encontrar mecanismos, encontrar agenda, sacrificar a família. Sacrificar não, porque as famílias entendem quando a questão da gente
é apaixonada. Estou certo ou não estou? Certíssimo. Certíssimo. Quantas pessoas não viram aqui, né, as nossas novenas e os nossos textos aqui em casa, com as crianças bagunçando e tá, né, tudo de cabeça para baixo, mas mesmo assim a gente... Eu estava fazendo as contas aqui, nem consegui fechar. Só bate-papo foram 32. A média de visualizações são acima de 200. O Marcelo, o Clóvis não conseguiu entrar, viu? Ele falou. O Clóvis não conseguiu entrar? Não. Mas uma pergunta por escrito que a gente faz, Clóvis. Eu mandei o link para ele. Então eu fico pensando Bem, faz assim, ó. Faz assim, desliga o Gilberto e tenta entrar o Clóvis para ver. Giba, obrigado. Não, eles estão aqui, cabem 4. A gente faz o bate-papo com 4. Tá, então vê de novo. Manda para ele. Você está em contato com ele? Você tem um link aí, manda o link para ele. Né? Ele está falando, Marcelo, pergunte por mim, por favor. Giba, olha, já chega a pergunta dele ou a conexão dele. Né? Clóvis, Gilberto, o Palmeiras tem Mundial? Clóvis! Olha! Um grande abraço e parabéns. Eu sou o único da São José que usa aquela camisa verde de 50 anos da São José, que não tem ninguém com a camisa igual àquela. A máscara verde da São José, eu sou representante. Clóvis, faz uma pergunta assim. Você ficou emocionado com ele e vai perguntar do Palmeiras? Que é isso? Ó, eu não vi, mas a história diz que tem, tá bom? Vou responder para o Clóvis. Eu não vi, mas a história diz que tem. A história diz que tem. Tá bom. Eu queria convidar, Silene, entra no link para a gente, que a gente está com muitas pessoas fazendo bate-papo, né? E a gente quer sortear o panetone, Silene. E assim, Marcelo, só para complementar, de repente, né, para dar vez para outra pessoa aí também, né? A gente às vezes participa, né, igual do bate-papo, quando a gente falou sobre fake news também, às vezes eu começava a falar e não parava mais, e quem era a pessoa ali que estava para falar era a Aline e a Marina. E a Marina. Mas assim, a questão da família que você mencionou, né? Assim, desde o começo, né? Se não fosse essa pessoa aqui do meu lado também, eu não acho que isso tudo não tinha acontecido, né? Eu sempre tive o apoio de todos, né? A Silene também, que sempre participa aí, né? Assim, eu recebi o apoio de todos, assim, eles eram meus termômetros, vamos dizer assim, né? E aí eu perguntava como que tá essa transmissão, como é que tá o áudio, e como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, como que a gente pode melhorar. E eu recebi o apoio deles o tempo inteiro, né? E desde a época que a gente fez o lançamento do livro lá, eu mencionei, né, que assim, hoje eu sou um filho de São José, graças a Paula, né, e a família dela, da Silene, o Carlos, o Wagner, a dona Francisca, seu Simeão. Então eu sou um filho de São José hoje, graças a eles, né, e dedico, né, todo o meu esforço, assim, tipo, no livro, na época do livro, agora na Pascom. E a gente participa muito de ECC, já participou de FSJC, então toda essa minha dedicação a São José e aos movimentos e à pastoral, né, até a pastoral do batismo eu já ajudei algumas vezes também. Então, todo esse amor que eu tenho pelo que eu faço hoje, né, na Pascom e pela São José, vem deles, né, e se não fosse eles eu não estaria fazendo nada disso. Então, a família é essa base de tudo. A família é uma magia, né? Eu acho que essa coisa da gente poder contar com as pessoas que compartilham a nossa vida, né? Obrigado a todas as famílias. Não se esqueçam que o Papa Francisco escolheu São José para esse ano, né? E
O cara é safado, né? Vamos falar, o cara é esperto, né? Ele consegue silenciosamente cuidar dessa estrutura, dessa harmonia. Né? Eu também queria agradecer, tá? E assim, eu obrigado a especial também ao Francisco, que está mais próximo da gente aí, né? Que é esse que nos ilumina e que nos guia. Se não fosse, né, também ele chamar a gente, né, instigar a gente, cutucar a gente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, também não sairia nada disso. Então, né, a esse Francisco que aqui, né, que nos aperta, que nos estimula, que nos ilumina, que nos guia, também, muito obrigado. Espera aí. Aqui, chegou. Olha lá, bem-vinda! Gente, olha os sorrisos delas, como são parecidos. Olha, chama a Helena do lado para ir também. Divide em 4, Marcelo. Divide em 4 aí a tela. Boa noite, amados. Boa noite, gente. Boa noite, Silene. Boa noite. A Silene se vestiu, se produziu hoje, porque ela é a garota do Fantástico que vai fazer o sorteio hoje. Olha lá, ó. Acho que anotei todo mundo. Que bom. Uma coisa, a Ana Cristina está mandando a mensagem que está esperando, eu já mandei o link para ela. Está lá azulzinho, né? Se ela quiser, a gente adiciona. Gente, 2020 a gente aprendeu um monte de coisa. Né? Para mim, 2020 foi um ano assim, que eu iniciei achando que não tinha muito aprendizado, que foi muito rico de aprendizado. Eu acho que a paróquia me ensinou, a comunidade me ensinou, a Pascom me ensinou, né? Gente do céu, e eu, assim, estou aprendendo muito. E agradecimento a vocês. Tá? Marcelo, vamos fazer o sorteio, a gente faz o sorteio. Enquanto isso, a Ana se prepara para entrar, dá o último testemunho e a gente encerra, porque já são 19h50. Vamos lá? Peraí, falta só o nome. Deixa eu colocar. Faltam 2 nomes. O pessoal mandou agora. Peraí. Aí eu já tiro. Oi, César. Te ama, tô com saudade. Tia. Oi. Olha ali, ó. Então, Dá tchau pra tia. Manda beijo, titia. Tia, tá cavalo. dos cavalos. Te amo. Aqui é cavalo? Vamos lá. Eu acho que eu coloquei todo mundo, tá? Bernardo, vem cá. Oi, tia. Oi, Ana. Virou reunião de família agora. Vem aqui. O Bernardo vai tirar. Parece aqui, filho. Parece a carinha. Tira o nome. Não pode olhar, olha para lá. É o primeiro panetone. Vamos ver. Mostra aí, Silene, na câmera. Dá para ver? Aqui, ó. Elaine Verrone. Elaine Ferroni, muito bem. Ferroni. Parabéns. Elaine, você ganhou. Divide comigo, hein? Te ajudei. Brincadeira. Elaine, vem buscar aqui na paróquia, tá? O seu panetone. Vai ficar São aqui. 2 mesmo? São 2. Mais... Tá. Mais um. Então, tem mais um. Tira. Mexe. Aline Moraes. Olha, Aline Moraes. parabéns. Tudo bem, vem retirar aqui na paróquia, tá? Elaine Verrone e Aline Moraes. Você já veio buscar os seus salgados? Não. O Célio foi. Foi, né? Então amanhã você vem. Eu já estou indo buscar também. Não, amanhã não, padre. Estamos na próxima semana. Tá. Depois você manda pro WhatsApp para mim o nome dessas pessoas para eu deixar guardado aqui. Tá bom, mando sim. Obrigado, Silene. Deus abençoe. Tchau, obrigado. Tchau, até mais. Gilberto. Tchau, queridos, amo vocês. Tchau. Obrigado, gente. Tem uma pessoa que vou copiar vocês dois. Tia. Vamos ver se ela pode entrar. Beijo, Ana. A Ana vai entrar, Marcelo?
Pois é, ela disse que está esperando e eu não sei se tinha algum limite. Né? Manda de novo o link para ela. Vamos lá. Enquanto isso, pessoal, agradeço imensamente a presença de todos vocês durante esses nossos 33 bate-papos. Foi maravilhoso, né? A gente volta com a nova, vamos dizer assim, a nova temporada dos bate-papos no dia 9 de janeiro, né? E aí vamos direto o ano inteiro, todos os sábados, com exceção de algum sábado que a gente não puder, como, claro, sábado de aleluia, ou que tem alguma novena, né? Isso é uma promessa ou uma ameaça? Isso é uma promessa e um fato, né? A gente, inclusive, o calendário da paróquia já está pronto. No calendário da paróquia, a gente colocou que as missas, a partir deste ano, serão as missas do sábado, tanto na Matriz como no CDHU, na Senhora das Graças, vão ser 19h30, em vista do bate-papo. Continuar às 18 horas para não atrapalhar, tá? Então, os bate-papos, as novenas virtuais, os textos virtuais, o padre explica. Vamos continuar tudo ano que vem, né? A gente está conseguindo aí, graças a Deus, conseguindo agregar, né? Porque mesmo que, afinal de contas, tomar vacina, não tem vacina para todo mundo, nós não sabemos quem vai tomar vacina, quando vai se tomar vacina, enfim. Então, isso não é... A gente não sabe como vai ficar o ano que vem. Outra coisa, então, os avisos. Nós ainda temos salgados para vender. Quem quiser pode vir buscar, ou é melhor que mande um WhatsApp para mim, dizendo que quer salgados, a gente ainda tem aqui. Temos panetone. Marcelo, não te mandei a foto do panetone de hoje, né? Não. Pena, tá no CPP. Você não consegue pegar? Nossa, demora um pouco, mas vai conversando aí que eu tenho. Sai, tá quentinho, eu não tô aguentando o cheiro aqui. É panetone, coxinha fritando, tá uma loucura, tá uma delícia aqui. Então, quem quiser, nós vamos continuar vendendo os panetones, só encomendar o seu panetone e chocotone, custa R$15, 400 gramas, tá muito bom, tá? Amanhã tem missa às 8, às 10h30, transmitida pelo YouTube e pelo Facebook. Nós continuamos a novena de Natal até o dia 23, ou seja, segunda-feira retomamos. Dia 24, nós temos missa de Natal, de véspera de Natal. A missa das 18 horas vai ser transmitida. Não tem mais vaga, está cheia, mas a missa das 20 horas tem vaga ainda. Quem quiser participar da missa da véspera às 20 horas, pode se inscrever. Na missa do dia de Natal, dia 25, a missa será às 10h30, uma missa única que ainda tem vaga para participar. Às 10h30 vai ser transmitida também pelo Facebook e pelo YouTube. E temos a nossa programação normal até o dia de ano. Véspera de ano, a missa às 5 da tarde, de ano às 5 da tarde, 17 horas. Você também já pode fazer a sua inscrição para participar das missas presenciais, né? Conseguiu achar aí, Marcelo? Não achei. Não sei onde vocês mandaram essas fotos. Mandei no CPP. Mas você viu tantas mensagens que teve no CPP? Pois é. Tudo bem, não é importante agora. Então, muito obrigado a todos. Vou dar a benção. Obrigado, Marcelo. Quer falar alguma coisa, Marcelo, para encerrar? Eu queria colocar muita gratidão. Obrigado à comunidade, a essa parceria. Eu acho que, assim, a melhor coisa da vida é a gente se sentir acompanhado. E vocês nos acompanham e a gente consegue acompanhar vocês. É muito bom. Obrigado. Muito bem. Então, quem quiser os salgados, pode pedir. Quem quiser panetone, também pode mandar o seu pedido. E pode vir retirar. Tá quentinho. A Eliana acabou de dizer aí, ó, que chegou com o panetone, tá cheiroso, tá quentinho, tá gostoso. Né? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande beijo. Amanhã a gente se vê nas missas e durante a semana nas transmissões. Lembre-se,
Segunda, terça, quarta, temos as transmissões da novena. Quinta-feira, transmissão às 18 horas da véspera de Natal. Sexta-feira, às 10h30, transmissão do dia de Natal. Está desligado o seu áudio. Só lembrando que nós não falamos, nós tivemos 2 eventos sobre fé e política, que foram muito legais, 2 eventos sobre o ambiente, relação com o ambiente, que foram muito legais, o da Isildinha sobre preconceito. Eu aprendi muito ao longo desse ano e eu queria muito agradecer a companhia de todo mundo. Obrigado. Boa noite. Deus abençoe.